Shalom a todos. Estamos em Parashat Vayekhel. Nossa Parashá começa. Moshe Rabbeinu está juntando todo o Am Israel para avisar eles sobre a construção do Mishkan. Era um dia depois de Yom Kippur. E ele está chamando todo o Am Israel para falar com eles. Está escrito Vayekhel. Ele está falando também de novo sobre o Shabbat. Então, algumas perguntas simples. Primeiro, para que falar que ele juntou? Normalmente, quando ele falava, ele juntava. Porque aqui é muito importante falar sobre juntar o Am Israel. Segunda pergunta, por que repetir de novo sobre o Shabbat? Já falamos isso no Parashat Ki Tisa, já está falando várias vezes, para que falar de novo sobre o Shabbat? E a terceira pergunta, aparentemente tem uma conexão muito forte entre Shabbat, entre o Mishkan, e a gente precisa entender qual é a conexão entre juntar o Am Israel, entre o Shabbat e também o Mishkan. Para responder tudo isso, vamos ver o final da semana passada. No final da semana passada, a gente viu os psukim muito interessante. O Moshe Rabbeinu descendo com as tábuas na segunda vez Yom Kippur. E nessa vez, o rosto dele estava brilhando com uma luz muito especial. E ninguém poderia se aproximar até ele. E o pastor está explicando muito, repetindo sobre isso. Qual é esse segredo dessa luz que tinha no rosto de Moshe Rabbeinu? E por que aconteceu agora, nas segundas tábuas, e não aconteceu nas primeiras tábuas? Porque nas primeiras tábuas não está escrito isso. Então a resposta, como nossos sábios falam, que tinha uma grande diferença entre as primeiras tábuas e as segundas. As primeiras tábuas que chegaram depois dos 10 mandamentos era um caminho de Torá totalmente que vem de cima, totalmente que vem de Hashem, sem esforço do Am Israel. Já que as primeiras tábuas eram feitas totalmente também no material, também nas letras, era lá do céu de Hashem. Então representa isso. A Torá, que o Am Israel ia estudar, nunca esquecer. A Torá com facilidade. Mas, Moshe Rabbeinu, quando ele está descendo, ele está vendo a situação do pecado do bezerro de ouro. Depois desses 10 mandamentos, depois que Hashem aparece para o Am Israel pode fazer uma coisa dessa, ele entende que essas tábuas que representam a facilidade para estudar a Torá, para fazer um mitzvot, isso não serve. Porque tudo que vem fácil também pode se vaporizar muito rápido. Pode ir embora muito rápido. Não fica mesmo. Já que não fica mesmo, Moshe Rabbeinu está quebrando as primeiras tábuas. Não somente que ele está esperando até que eles vão ser perdoados para dar para eles as primeiras tábuas, ele entende que essas primeiras tábuas não são para o Am Israel. O Am Israel precisa de tábuas, precisa de Torá que começa com o esforço deles, que começa com a parte de baixo, não a parte de cima. E por isso as segundas tábuas está escrito Pesol Lecha, como a gente viu na semana passada. Essas segundas tábuas foram feitas com esforço de Moshe Rabbeinu, que ele é o mensageiro do Am Israel. Em outras palavras, começou com esforço do Am Israel. Já que está começando com esforço, depois que ele recebe essas tábuas que chegaram com esforço, aí, nesse momento, a luz da Torá fica sobre o rosto de Moshe Rabbeinu. Quer dizer o quê? Que a luz da Torá, já que ele se esforçou para isso, não somente que a luz ficou lá, nas tábuas, ficou sobre o rosto de Moshe Rabbeinu. Dá para ver que a Torá se colou. A Torá
entrou dentro dele. E agora ele tem dentro dele uma parte da Torá. Então ele está brilhando. Por isso que está brilhando nas segundas tábuas. E todo mundo tinha medo, quer dizer que tinha essa distância. Uau, a gente ainda não estudamos a Torá para ter essa luz especial. Então, isso representa a importância do esforço. E fazer esforço para adquirir a Torá. Para adquirir que os mitzvot faz parte de nós. Mas a pergunta é, por que fazer esforço? Para estudar a Torá, para fazer mitzvot, por quê? Qual o problema? Para quê? O que eu estou fazendo com isso? O quê? A resposta é a seguinte. O Mishkan e o Shabbat vem nos explicar qual é a parte do ser humano dentro da criação. O Mishkan vem representar um mundo novo. Novo mundo. O que quer dizer isso? O mundo foi criado com vários aspectos. Com uma pessoa só. Então, tem vários aspectos no mundo. Mas como a gente... que tem a ver todos os aspectos? Será que pode juntar todos eles? Todos eles têm conexão um entre o outro? Os minerais têm conexão com as plantas com os animais, animais com o ser humano. Claro que, na maneira natural, sim tem aspecto. Mas qual é o aspecto mais espiritual? E o Mishkan, dentro do Mishkan tinha os korbanot, sacrifícios, que juntava tudo isso. Porque tinha o sal, que era o mineral, os galhos, que eram as plantas, o animal, que é o ser vivo, é o correndo, que é o ser humano. Então, juntava tudo isso, e os sábios falam que no momento que fazia os korbanot, os sacrifícios, tinha um grupo que entrava nas sinagogas e lia sobre a criação do mundo. Porque aqui tem uma parte do ser humano na criação do mundo. E a parte do ser humano na criação do mundo, ele junta todos os aspectos do mundo. Mas não somente isso. O Mishkan, ele representa, já que ele está construindo com toda a doação de todo o Am Israel, ele representa que o mundo não é um mundo particular de cada um. O mundo é um mundo global juntos. Cada um de nós, a gente tem uma parte dentro desse mundo, dentro dessa criação, dentro dessa renovação que acontece dia a dia. Como está escrito, então o mundo é um mundo global. E aí a pessoa começa a pensar da maneira mais global e menos da maneira particular. Então, já que ele começa a pensar dessa vez, ele tem a motivação para se esforçar, para ele entender que não está fazendo uma coisa pequena somente para sobreviver para esse mundo, está fazendo uma coisa muito mais. Ele está renovando o mundo junto com as outras pessoas, ele está renovando o mundo, precisa se esforçar para ficar parte da coisa mais global, a coisa que tem a junção das pessoas, como está escrito, vai aquele Moshe, essa junção vai criar um novo mundo, que chama o Mishkan, que esse mundo que Hashem, verdade, queria, um mundo que vem de todo mundo, não um mundo que cada um pensa sobre si só. E tem mais uma parte, isso é o Mishkan, o Shabbat, representa uma coisa muito importante, que certo que tem 6 dias de trabalho, tem 6 dias de Olam Hazé, quer dizer, a pessoa ele tem uma vida de Olam Hazé, mas no final tem o dia do Shabbat que vem no Olam Haba, quer dizer que esse mundo é ilimitado, nossa vida é ilimitada e a gente está somente se preparando para um mundo muito melhor. Já que a gente está se preparando para um mundo muito melhor, esse mundo precisa mesmo se esforçar.
para adquirir muito espiritual para o próximo mundo. Então, isso é o ponto. Shabbat é o Mishkan. O fato que precisa unir todo mundo, que já que tem no Olam Haba, tem no outro mundo. Isso mostra para que precisa se esforçar. Para que precisa fazer esforço? Porque a gente está fazendo, a gente está criando uma coisa muito além de uma vida cada um particular, e uma vida global. Cada um faz uma parte de uma coisa muito mais global e tem uma parte da renovação do mundo dia a dia, que isso que representa o Mishkan, que Bezrat Hashem nos ajuda para ver sempre isso que a gente está fazendo, cada coisa que a gente está fazendo, cada mitzvah, cada ato bom que a gente está fazendo. A gente está renovando o mundo, a gente está fazendo um mundo que vai ser menos particular, mas mais um mundo, uma comunidade, um Mishkan, que é muito mais público, global, junto, mais com outras pessoas que têm aqui o objetivo do mundo e para cada um de nós pensar da maneira global, da maneira muito mais além da vida dele em particular. Shabbat Shalom.